Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo 26. A gente vai ler um bom trecho essa manhã. Então, abre Mateus, limpa o olho aí, esfrega os olhos, abra a Bíblia e vamos para o texto. Amém, irmãos? Amém. Mateus, capítulo 26, diz assim: Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não faremos isso durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de um bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramado esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde foi pregado todo o mundo esse evangelho, onde foi pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais dos sacerdotes, propôs: o que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com um certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus declarou-lhes: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, este me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não ter nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? E Jesus lhe respondeu: tu o dissestes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Eu queria, no início desse sermão, tentar provocar você com uma pergunta. E a pergunta é: como é que se processa a onisciência de Jesus no episódio da sua morte? Você sabe que quando a gente vai estudar teologia, tem uma série de homines. Essa palavra grega, omni, significa tudo, que alcança todos. É uma palavra grega que ela assambarca tudo e todos. Daí vem as palavras onisciência, onipresença, onipotência, onibenevolência. São os atributos imutáveis de Deus. A gente aprende que Deus tem atributos
imutáveis, que são só dele, incomunicáveis, que alguns atributos de Deus são comunicáveis. Por exemplo, o amor, nós também amamos. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou. Então é um atributo que Ele compartilha, claro que não na mesma medida, na mesma sinceridade, no mesmo grau, mas nós também amamos. Deus é amor, nós também amamos. Mas alguns atributos de Deus são incomunicáveis, são só dele. Por exemplo, essa série dos homines. Ele é unibenevolente, ele é sempre bom. E nós somos bons de vez em quando. Somos bons quando nos convém. Mas ele não, ele é sempre bom. Ele é todo bom. Deus é amor. E nós agimos com amor, mas nós não somos perfeitamente amor. Mas o amor é um atributo comunicável. E a benevolência de Deus é comunicável, mas não o tempo todo. Deus é onipotente, nós não somos onipotentes. Então, dentro dos atributos de Deus, nós dividimos em atributos comunicáveis e incomunicáveis. Tem coisa que Ele compartilha com a sua criação, e tem coisas que Ele não compartilha com a sua criação. E hoje, essa provocação que eu estou chamando aqui é sobre isso. Eu tenho que correr contra o tempo, claro, sempre. Como se processa a onisciência de Jesus no episódio da sua morte? Você já pensou como a morte de Jesus foi mais dolorosa? A morte de Jesus foi horrível. Um espancamento, um linchamento público, uma vergonha, enfim, a dor, né, do cravo, tudo isso. Mas essa dor se processa como mais dolorosa diante da onisciência de Jesus. Eu vou tentar explicar por quê. Jesus estava sentado na mesa nesse texto que nós lemos, mas ele sabia da traição de Judas ou não? Sabia. Ele sabia que o Pedro iria negá-lo algumas horas na frente? Sabia. Ele sabia que todos os discípulos o iriam abandonar? Sabia. Ele sabia dos planos do Sinédrio? Sabia. Ele sabia das atitudes de Pilatos? Sabia. Ele sabia. Quando Jesus se assenta na mesa, a gente leu no primeiro evangelho, Mateus, mas se a gente estivesse lendo em Lucas 22:14, ele diria assim: desejei muito comer com vocês essa Páscoa. Mas enquanto Jesus está dizendo isso, as pedras estão se movimentando, se formando, construindo o altar que vai matá-lo. E mesmo assim, ele teve... Imagina, você está aqui e você sabe que o irmão do seu lado está tramando contra você, está falando mal de você. Isso, por si, já tira a sua paz. Por si, já tira a sua paz. Agora imagina todas as situações que estavam se formando, os gatilhos se formando, as pedras se ajuntando uma à outra, os tijolos para culminar na morte de Cristo. E Jesus sabia de tudo. Então, a pergunta que eu falei num tom de provocação é: como se processa a onisciência de Jesus no episódio da sua morte? Será que ele não falou para o pai assim: pai, bloqueia a onisciência aí, eu quero deixar de ser onisciente um pouco. Só que não dá, porque ele é Deus, então ele não pode deixar de ser o que ele é. E aí eu queria deixar 3 pontos rápidos para a gente pensar, e o primeiro é: o que Jesus sabia não alterou o que ele fazia por nós, por mim e por você. O que Jesus sabia não alterou o que ele fazia. Eu coloquei o verbo no pretérito imperfeito e não no futuro do pretérito, porque geralmente a pessoa fala: não, pastor, mas esse tinha que falar no futuro do pretérito, né? O que Jesus sabia não alterou o que ele faria, mas é que o futuro do pretérito ainda pode mudar. E ele fez, só que ele não tinha feito aquele momento ainda. Então, o que Jesus sabia não alterou o que ele estava fazendo, o que ele fazia por nós, porque ele realmente concluiu sua missão de buscar e salvar o que se havia perdido. Mas vamos ao fato. Olhem para Jesus, mas eu queria que Jesus mandou os discípulos irem na frente, preparar a mesa, lá a Páscoa, não sei o quê. Agora pense em Jesus entrando no prédio, porque é a casa de um homem, é um cenáculo, ou seja, é um cômodo de 2º andar. E pense em Jesus chegando lá passando no umbral da porta do cenáculo.
a mesa preparada, era meio que no chão, vocês sabem como é, a gente não tem tempo para falar de figura narrativa, mas olhem Jesus sentando à mesa daquela ceia, daquela Páscoa. Para os discípulos era só mais uma Páscoa, como as últimas que eles passaram com Jesus, mas para ele, não. Essa é a última. Para os discípulos, era só mais um jantar, mas para Jesus, não. Era o último. E tudo se torna mais doloroso por conta do que eu estou falando da onisciência. Jesus sabia todas as movimentações das peças que culminariam na sua morte. Vou dar um exemplo. Ele sabia do plano dos religiosos, que está nos versículos 3 a 5, do texto que nós lemos. Então, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, reuniram-se no palácio. Jesus estava lá no palácio? Não, mas ele sabia. Reunindo-se no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não pode ser durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Jesus sabia, por exemplo, que Judas já estava combinado, já tinha combinado, e já tinha recebido o dinheiro. O Judas, a traição, o dinheiro foi pago adiantado. O Judas chegou e falou assim, isso também está no texto, versículos 14, do texto que nós lemos. Que me quereis dar e eu vou lhe entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, o Judas buscava uma boa ocasião para o entregar. Então Jesus, sentando àquela mesa, ele sabia que o Judas estava sentado na mesa e no bolso tinha 30 moedas. Ele sabia de onde foi essa moeda. Ele sabia as palavras usadas ao receber aquela moeda. Jesus, caminhando para essa última ceia, ele tinha a completa noção de todas as peças que se movimentavam para que a sua morte acontecesse algumas horas na sequência. Ele sabia, por exemplo, das testemunhas falsas que estavam ensaiando o que dizer na hora da reunião do Sinédrio. Esse é no mesmo capítulo. A gente não leu ainda, porque ela está muito à frente. Aí a gente é no versículo 59, por exemplo. Vamos lá. Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus a fim de condená-lo à morte. E como não encontravam, apesar de terem apresentado muitas falsas testemunhas, afinal, compareceram duas, afirmando, este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então elas estavam ensaiando o que elas vão dizer quando chegar a hora. Na cara de Jesus, Jesus vai estar sentado lá, preso, com o olho com hematomas e tal, e o sumo sacerdote está treinando, você vai ter que falar assim, quando ele chegar aqui, não é ficar espantado com ele não, porque ele vai estar em condições e tal, mas vocês vão falar desse jeito assim, tem que falar assim, assim. E Jesus está lá na ceia, sentado na mesa, e essas peças se movimentando, as testemunhas falsas treinando. Ele sabia que a casa de Caifás, o sumo sacerdote, estava sendo preparada para receber o Sinédrio. O Sinédrio é um colegiado de líderes de todas as partes de Israel, tipo, tinha do norte, tinha do sul, com mais de 70 homens. E é uma coisa que não se reúne aleatoriamente. Você não recebe na sua casa 70 e tantas pessoas numa noite, sem combinar. Todo mundo chega na sua casa, vinha na sua casa, vê como você está. É possível que isso aconteça? Não. Mas a Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído e preso, o Sinédrio se reúne na casa do sumo sacerdote. Então, na tarde, o pessoal não está nem lá na ceia ainda, mas à tarde, a empregada do sumo sacerdote está fazendo comida para receber esses caras, estão vindo do norte, estão vindo de outros lugares. E Jesus sabia que a casa do sumo sacerdote estava sendo preparada para receber o Sinédrio. Enquanto Jesus caminhava para a última ceia, os mais de 70 membros caminhavam para a casa do sumo sacerdote, esperando que ele vai chegar preso aqui daqui a pouco.
Você entende que enquanto Jesus está lá na ceia, falando de Deus, falando isso é meu corpo, esse cálice é a nova aliança, não sei o que e tal, enquanto isso, as peças estão se orquestrando, que vão culminar na morte dele. Ele sabia que a cruz de Barrabás, lá no almoxarifado, sei lá na onde ficavam esse departamento, deve ter algum lugar que fica esse departamento. E ele sabia que a cruz de Barrabás, porque Barrabás já estava preso e condenado. Então, a cruz tinha que estar pronta, porque eles vão ser mortos de manhã. Eles não vão levantar de manhã, tem que fazer cruzes. Não. O número de cruzes e o número de condenados bate. E ele sabia que a cruz de Barrabás estava sendo mudada naquele momento, para que aquela cruz fosse dele agora. Ele sabia que Pilatos estava sendo preparado para interrogá-lo. Ele sabia que Herodes já estava de prontidão. Ele sabia que a guarnição de soldados estava se arrumando, se orquestrando para buscar Jesus no Getsêmani. Quantos soldados? Eu não lembro se a Bíblia fala quantos, mas parece que em algum lugar fala, eu não lembro um dos 4 evangelhos. Mas tem lá uma meia dúzia, uma dezena, sei lá quantos. Esses caras trabalham para Roma, então tem que ter um papel, tem que ter, vocês vão sair tal hora, com tal hora, o comandante é fulano, o capitão do templo estava junto, vamos passar em tal horário. Quer dizer, enquanto Jesus está sentado à mesa, pensando em salvar, o mundo está orquestrando, tudo ali num raio de poucos metros, algumas centenas de metros, para matá-lo. E com tudo isso no seu coração, ele não reverbera isso na ceia. Jesus não age com ódio, ele não é reativo, ele não fala nada sobre isso. Eu que estou provocando isso agora com vocês aqui. Ele não falou nada. Ele sentou à mesa, abençoou, orou, lavou os pés dos caras, dos discípulos, perdoou, partiu o pão, deu para os discípulos e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Pegou o cálice, disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Um símbolo claro do que está acontecendo lá em Êxodo, capítulo 20, alguma coisa, eu não lembro, 20 e poucos, quando o Moisés pega o sangue do animal e quando ele vai trazer a lei, ele oferece primeiro o sangue. E com tudo isso acontecendo, imagina que você está aqui agora, sentado, ouvindo essa palavra. E você sabe que sua morte está sendo combinada para as próximas horas, por pessoas que você ama, por pessoas que você ajudou e que você abençoou. Agora imagine que a polícia está vindo atrás de você, agora, enquanto você está aqui no culto. E agora imagina que o prefeito da cidade está vindo atrás de você. Agora imagina que a liderança geral da sua religião está recebendo na sua casa pessoas e treinando falsas testemunhas para depor contra você. E agora você imagina que as pessoas que você ama, que estão nesse raio em volta de você, aqui na comunidade, ou na sua família, abandonarão você hoje. E você sabe de tudo isso. Com tudo isso em seu coração, Jesus institui a ceia. Levanta o pão, dá graças. E, finalmente, capítulo 26, é o texto que nós estamos lendo, versículo de número 30, ele canta um louvor. Pode isso? Ele canta um louvor. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras é onde ele vai ser preso. Segundo, quem canta diante da morte merece ser honrado. Porque no jantar de Páscoa ele institui a ceia. Ele sabe quem se levantará daquela mesa para uma... Ele sabe que quando ele se levantar daquela mesa, ele está lá sentado. Mas ele sabe, agora que ele sai daquela mesa,
uma ampulheta é virada e a contagem regressiva que terminará na sua morte vai começar, de algumas horas. A agenda é o Getsemane, a traição como a literal, a prisão, o julgamento, os julgamentos, é uma série de 3, a crucificação de manhã. Ele sabe. Mas ele ainda está na mesa, ele ainda está rodeado dos discípulos, ele ainda está tendo em volta seus amigos, quer dizer, quase todos são amigos. Então, antes de levantar, ele respira fundo e canta um hino. Há uma discussão sobre que hino ele cantou, o hino 113, o hino 116 dos Salmos, o hino não sei o que lá, que é verdade, a Bíblia não diz qual hino é. Se a Bíblia dissesse, a gente falaria, a gente saberia, mas temos aí possibilidades, os hinos da Páscoa, não sei o que, tudo bem, mas não é o caso. O caso é que o nosso Salvador canta diante da morte, que o teu Salvador, sabendo de tudo, ele encontra razão para cantar. Um Deus que se faz homem e que assume a culpa dos pecadores, merece ser honrado. Mas quando ele canta diante da morte, ele deve ser adorado. Adorado. Porque diante da morte ele louva. Esse é o nosso Jesus. Ele canta para morrer. Ele louva para ser preso. Ele canta para ser tratado como um marginal. Ele recebe o cuspe no rosto e não reclama, cara. Ele lava os pés dos 12 discípulos, mesmo sabendo onde cada par de pés esteve, pouco antes daquela ceia. Aliás, ele lava os pés dos discípulos, mesmo sabendo onde eles estarão ainda. Porque em Mateus 26, esse mesmo texto que nós estamos trabalhando, no verso 56, que não chegamos lá, a Bíblia diz que quando Jesus é preso, todos vão embora, todos debandaram, todos, até o João, todos, o discípulo amado, os filhos do trovão, os filhos não sei do que, todo mundo foi embora. E não ficou um. E Jesus, lá, é o 26, 56? E os discípulos todos, deixando, fugiram. E Jesus lava os pés que fugirão dele na hora que ele mais precisará. E Jesus sabia ou não? Sabia. Ainda assim, ele lava. Ele sabe onde cada par de pés esteve, pisou, e mesmo assim ele lava. Ele sabe onde cada par de pés estará naquela mesma noite, pisará. Ele sabe que Judas pisará o campo da traição, de novo. Ele sabe que Pedro pisará o campo da negação. 3 vezes vai ser duro. E mesmo assim ele lava. E esse Deus que canta diante da morte é o nosso Salvador. É o nosso Salvador. Tem uma música que se chama, foi gravada pelo Luiz de Carvalho, que fala assim: olhando esse mundo ele viu grande multidão, andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em flor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha
de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. E se você quiser, será uma flor. Essa música, ele fala assim: Jesus morrendo e perfumando a mão daqueles que o estão esmagando. É ele na mesa, percebendo o que está acontecendo na fortaleza de Antônia, onde ele será julgado, na casa de Anás e Caifás, onde as falsas testemunhas estão treinando. Jesus ali, na mesa da ceia, levantando o cálice, sabendo que enquanto ele levanta o cálice, soldados estão montando nos cavalos, com as espadas nas mãos, com os porretes, para prendê-lo, para matá-lo. E ainda assim, ele fala para os discípulos: vamos cantar um hino. E ele louva diante da morte. E levanta daquela mesa e parte para o Getsemane, onde será preso. Eu não vou falar o terceiro por conta do nosso tempo, mas ele é traído amando. Ele é condenado cantando. Ele é preso orando. Ele é crucificado perdoando. E ele é morto salvando. Este é o nosso Salvador. Aplauda a Jesus, não é a mim nem a pregação, a Deus. Louve a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia. Glórias ao nosso Salvador. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. É hora da ceia. Para quem não é batizado ainda, você deveria estar participando dessa ceia. Então, se você não é batizado, procura a direção da igreja, ou qualquer obreiro, fala: eu quero ser batizado, quero me envolver com esse Jesus, assim como ele se envolveu comigo, mesmo eu sendo um pecador. Vou convidar aqui os pastores para partir o pão, os dois pastores Carlos, o Rodrigo, o Marcos, o Pablo e o Fernando, por favor, aqui à frente, enquanto eu leio o texto. 11, 23 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partir disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, e fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, igreja? Vamos orar pelo pão e pelo cálice, vamos consagrar aqui os elementos. Estenda suas mãos para cá. Pai santo e bondoso, justo e poderoso, aqui está nas minhas mãos este elemento, o pão, que recebemos como teu corpo, conforme diz a tua palavra. Não conhecemos os mistérios para dizer que como o trigo funciona, como funciona essa questão de ser ou estar nos elementos do trigo, mas nós recebemos e confiamos na tua palavra, e levantamos esse pão, consagrando ao Senhor, e nesse momento recebemos o teu corpo entre nós, para a fortaleza da nossa fé, para fortalecimento da nossa comunhão contigo e com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, consagra esses elementos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos louvar. Pode sentar, irmãos. Você presta para louvar a Deus ou não presta? Presta ou não presta? Então vamos ver, bora.
dos meus erros me tornei. Troquei a casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Se aceitaram a Jesus como Salvador, se batizaram nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão agora em comunhão com o Senhor da igreja. Pode servir. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar
vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Aleluia. A gente não toma ceia porque a gente presta, ou porque a gente é bom. A ceia não é uma graduação. A ceia não é uma graduação. A ceia celebra a comunhão com Jesus. A ceia não é para perfeitos. A ceia é para amantes de Jesus. Então participa da ceia, lembrando-se daquele que canta para te salvar. Canta diante da morte, em nome de Jesus. Aleluia. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o cálice, cheio do derivado da uva, que na tua palavra representa o teu sangue vertido, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor se deixou entregar, porque disseras: não são eles que me prendem, mas eu voluntariamente dou a minha vida para tornar a tomá-la. Em nome de Jesus, consagra também esse elemento, para que dele possamos participar, celebrando a nossa comunhão espiritual contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou convidar aqui para servir os diáconos, os irmãos Luciano, Heloísa, Raquel, Heraldo, Rosana e Wilson, por favor. Exalto
Participe do cálice, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Pessoal. Não, agora eu já sei. Aleluia. Aleluia. Tem alguém entre nós que depois dessa palavra, desse culto, eu não estou falando fortalecer a fé, não. Eu estou falando aceitar Jesus como Salvador, ou se reconciliar com Jesus porque estava desviado ou desviada e recomeçar com Deus. Tem alguém essa manhã que deseja receber Jesus como Salvador, falar: Jesus é meu Salvador, a partir de agora eu sou crente de verdade. Ou tem alguém aqui que está afastado ou afastada e deseja voltar para Jesus. Veja bem, não estou falando quem é da igreja que está meio fraco e quer oração, não. A gente pode fazer isso depois. Eu estou falando quem está fora da fé, por algum motivo se afastou. Ou quem não tem Jesus ainda, não recebeu Jesus como seu Salvador oficialmente e quer entregar-se a Jesus. Tem alguém aqui, assim, que quer ou se reconciliar com Jesus porque estava afastado ou quer aceitar Jesus? Então vem aqui à frente. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Pastor, estou afastado, quero voltar para Jesus. Tem alguém aqui assim? Que está afastado ou afastada e quer voltar para Jesus? Vou perguntar mais uma vez, termina aqui minha responsabilidade. Mais alguém que deseja voltar para Jesus ou aceitar, receber Jesus como seu Salvador? Tem alguém que deseja vir aqui à frente, receber Jesus ou se reconciliar com Jesus? Vamos orar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, com vidas preciosas, ó Deus, diante do Teu altar. Em nome de Jesus, ó Deus, recebe os Teus servos, ó Deus, os Teus filhos. Em nome de Jesus, visita, Senhor. Em nome de Jesus, livra, liberta, perdoa, restaura, abençoa, meu Deus. Em nome e para a glória de Jesus, oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aplaudam ao Senhor. Amém. Mais uma vida? Amém. Eu quero orar por ela aqui à parte. Vem cá, serva de Deus. Sobe aqui. Senhor, em nome de Jesus, aqui está essa ovelhinha que o Senhor conhece tanto. Em nome de Jesus, abençoa, cura, restaura, perdoa, ajuda. Recebe ela de volta, Jesus. Recebe ela de volta, Jesus, para uma nova história contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é festa na minha casa também. Glória a Deus. Que bom. Amém.